Ok, crianças, estamos aqui de volta para iniciar mesmo agora a nossa aula de língua portuguesa com o livro APS. Nosso livro APS de língua portuguesa, né? Esse livro, né, que é o de língua portuguesa. Você pega o livro, coloca aí de ladinho o caderno, o lápis, a borracha. Se tiver apontador também, coloca de lado. Então, a gente vai ver. E também as atividades que vocês receberam. Tem gente que vai buscar na escola, tem outros que não pode buscar na escola. Aí a direção da escola, ela posta os arquivos. Aquele que não pôde buscar na escola, tira xerox do arquivo das atividades que são postadas no grupo. São postadas lá o PDF com as atividades da semana. Tem arquivo que vai até com as atividades de 15 dias. Mas não pode ficar respondendo as tarefas todas, porque estão com vocês, não. Vocês precisam pegar a atividade de acordo com o dia da semana. Por exemplo, a de hoje, que você for pegar a atividade complementar, você vai ver lá, quarta semana e atividade complementar de número 1. As outras não, pegue só a de número 1. O que você vai pegar mais? Ou no pacote de prova que pegaram na escola, ou vai xerocar do arquivo das atividades que a escola manda para a família. Você vai pegar também um quadro, tem um quadrinho lá, os quadrinhos do primeiro dia, que lá tá dizendo que é o quadro, né, de algumas sílabas, que você vai pegar e separar também, tá? E outro quadro de palavras, é uma partezinha mais curta, você pega o quadro de palavras. Muito bem, que é para análise linguística. Somente essas coisas aí que vocês vão pegar. O restante vocês vão acompanhar aqui. Então, já foi colocado a correção do para casa. A leitura de leite eu vou fazer só terça ou quarta. Mas eu vou ler com vocês o texto da aula de hoje, né, para não ficar sem leitura. Muitíssimo bem. Continuando. A leitura diária que nós vamos ter hoje, ela vai mudar. Nós não vamos mais ficar com o título letra de canção, porque vocês já aprenderam. Foi muito tempo com letra de canção. Tá? Quando vier na prova, não tem mais como errar. Nós vamos agora iniciar no poema, tá? Nós vamos iniciar no poema. Então, agora você pega este livro APS do 2º ano de língua portuguesa. Pega aí seu livro. Então, você vai abrir seu livro na página 114. 114. Eu vou dizer quais são os números que formam 114. Número 1, 4. 114. Muito bem. Então, antes disso, você vai ter bem que o alfabeto, que você vai ficar fazendo essa leitura todos os dias para você não errar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Professor, por que tem uma circulada de vermelho? Porque aí são as vogais. A, E, I, O, U. Se você tirar essas que estão circuladas, vão restar somente as consoantes, que elas são lidas só. P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y, Z. Z. Muito bem. Então, essas daí são as consoantes.
ela só forma o alfabeto se estiver junto com as vogais. E ela só forma sílabas e palavras se estiver com a vogal. Então, vão treinando aí. E a gente vai passando. Então, nós vamos chegar lá na página 114. É 114. E vocês vão ver lá a unidade 6. A unidade 6. Poema 1. Por que tem poema 1? Porque mais na frente e depois, nós vamos ter o poema 2, tá? Que é um outro tipo de poema. Muito bem. Então, nós vamos ficar nessa daí. Vocês estão vendo? O que vocês estão vendo aí? Vão aí dizendo. Muito bem. Vocês estão vendo letras, estão vendo crianças. Uma está escrevendo, a outra está brincando com as letras, formando sílabas. Então, tem crianças fazendo o seu dever, não é verdade? Muito bem. Então, acima deles aí, tem essa parte aqui em branco que diz: nesta unidade você vai ler e interpretar poema, produzir rimas, reconhecer sílabas, vai formar palavra com sílabas, vai empregar a letra H no início da palavra, vai empregar LH, que a gente lê, duas letras para representar apenas um som, vai participar de atividades orais, quer dizer, você vai fazer tudo isso. E a segunda página, que é complementando a primeira, da página 115, 115, continua as crianças brincando, aprendendo a ler, formando sílabas e palavras. Então, tem duas sentadinhas, tem a outra mais para cá, aí estão formando palavras, formaram mundo, rima, eles estão formando palavras. Aqui embaixo pede para você observar a cena, né? Do que será que as crianças estão brincando? Olha essa cena aí, do que será? É bem facinho. Você já brincou assim, da forma como eles estão brincando? Você já brincou assim? Se for, você bota assim. Se não, você bota não. Então, elas estão brincando com as letras, né? Estão tentando ver quais são as características do poema. A rima, ela é uma característica do poema. Mas ela, no poema, não é obrigada a existir rima em todos os poemas. Tem alguma parte, ou até a maioria da parte, não é obrigada a ter rima, não. Fica um poema, uma poesia sem rimas. Muito bem. Então, nós já vimos aqui o início do livro, é isso? Nós já vimos aqui o início do livro e para dar continuidade, a gente vai entrar agora no texto. Você vai pegar seu livro Ápice, vai abrir na página 114, 116, 116. E você vai encontrar esse texto, que é exatamente o poema que a gente está estudando, vai estudar. É esse o poema que a gente vai estudar. E aí, vocês estão vendo também que esse poema, ele está escrito de forma vertical. Que forma vertical é essa, professora? Ela é escrita de cima para baixo, em linhas curtas. Essas linhas não são escritas tais quais os livros que a gente lê mesmo, como forma de uma escrita em prosa, como aquelas escritas da linha cheia até o final, que a gente chama de narrativas, né? São as histórias escritas e contadas. Mas aqui não, o poema, ele tem versos curtos. Professora, verso, o que é verso, professor? Bom, o verso é a linha escrita. E aqui nós temos no primeiro verso, nós temos assim: na primeira. Essa expressão, bem aqui, na primeira, a gente chama de primeiro verso. A segunda, colerada. Aí também já é outro verso. Veio uma, verso. Palavra esquisita, verso. Xistugovita, verso.
entenderam? Então, aí tá dividida em estrofes também, versos, estrofes, que nem a letra de canção que a gente estudou. O formato da estrutura é o mesmo, vai mudar os significados, sentido. Então, assim, nessa página 114 a 115, a gente já viu do que é que se trata. São de formação de palavras, crianças que estão brincando de estudar, de ler, de aprender. E também essa página 116, que é onde está o texto, vocês também têm esse texto aí no material que você recebeu da escola. Tanto o material impresso quanto o material que está nos PDFs para serem xerocados. Então, localizem essa página no livro, página 116. 116. Tá? Já encontraram, né? Então, nós vamos agora perguntar para vocês aí, para vocês ir respondendo. Se vocês quiserem responder isso daí lá no chat comigo, pode ir para lá. Aí você bota, professora, eu quero responder aqueles questionamentos. Esses questionamentos assim para iniciar a questão do livro. Aí eu pergunto para você, quem gosta de sopa? Tem criança que não gosta de sopa. Eu gosto um pouquinho só. Qual o tipo de sopa que você mais gosta? Eu gosto de sopa canja com frango, macarrão e muita verdura e legumes. E você? Quais ingredientes fazem parte da sopa que você costuma tomar? Olha, a minha eu já terminei dizendo. Qual horário você costuma tomar sopa? Eu só tomo no jantar e é difícil, não é sempre não. E você? Em que lugar costuma tomar sopa? Eu tomo na mesa, sentado no prato, coloco no prato, fundo e sento na mesa. E você? Na sua casa, quem prepara a sopa? Na minha casa, gente, quem prepara sou eu mesma. E na sua casa, quem prepara? Quem já tomou sopa de letrinhas? Eu nunca tomei sopa de letrinha. E você, já tomou? Muito bem. Ainda nesse mesmo texto, eu queria pedir para vocês fazerem a leitura do título do texto, só para você ler sozinho. Acabar, eu volto para lá. Aqui é o título do poema. E aí eu estou desafiando a você ler este título sozinho. E aí eu vou mostrar para você aqui. Você pode fazer assim, olha. Você cobre com um livro ou com papel e deixa só essas duas letrinhas. Aí você fica fazendo esforço assim, um S e a outra um O. S-O. Se você sabe que o som da letra S é S, o som da letra S é assim, ó. S. Aí você bota o O, aí você vai chamar duas juntas. Só. E aqui, ó. Se você sabe que a terceira letra é um P, e você botou um A na frente, você vai ter que ler as duas juntas, ó. P, A, P, A. Só que você não vai chamar separado, você vai chamar só de uma vez. Então, você faz pá. Aí você volta, sopa. Aí você diz a palavra toda, sopa. Muito bem. Aí vem aqui, ó, letra D e letra E. Outra palavra. Di é outra palavra. Você lê di. Aí vamos lá, ó. L, E. Eu leio lé, lé. T, R. Eu leio tr, tr. Aí eu boto o I, fica tri. Aí eu volto letre. Aí a gente tá estudando
o NH. O H é uma letra que quando está sozinha no alfabeto, a gente lê H, mas quando ela está na palavra homem, por exemplo, a letra H, quando inicia a palavra, ela não tem som. Ela não tem som. A letra H só vai ter som quando ela está perto da letra N, da letra C e da letra L. Que ela vai ficar che, nhe e lhe. Aqui ela está o nhe. Aí eu boto as, aí fica nhas. Aí eu volto. Lé, tri, nhas. Aí eu leio agora. Sopa de letrinhas. Agora é com você. Vai treinar e ler pra mim, né? Lê pra mim. Depois. Vamos voltar para as outras, Savim, porque agora é o título. Muito bem. Aí você lê o título. E aí você, compreendendo, vai silabando para você ler o título, tá bom? Então, sopa de letrinhas. Então, nós vamos agora realizar a leitura desse texto. Você vai ler comigo. Às vezes você vai dizer, mas eu não tenho ninguém aqui em casa para ler o texto. Mas você vai ler com a professora. Pegue seu livro, eu vou deixar bem grande para você não dizer que não está vendo. Então, tá vendo aqui a primeira linha? São curtinhas, porque é poema. Poema tem os versos ou então as linhas com escrita curta. Então, vai lá. A primeira é na primeira. Vamos lá. Segunda, começando com a letra C. A gente estudou agora. C antes do O tem um som de có. Então, fica colherada. Aí eu volto. Na primeira colherada. Terceira linha, começando com V de vaca. Veio uma. Então, vamos repetir. Na primeira colherada, veio uma. Aí, vamos para essa aqui agora, começando com P de pato. Palavra. Palavra. Esquisita. Então, vamos voltar. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita. Vamos ler a próxima. X, tu, govita. Silabei, pois eu tenho que silabar até eu dizer a palavra. X, tu, govita. De novo. X, tu, govita. Mais rápido. X, tu, govita. Vamos voltar para ler. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita. X, tu, govita. Perdão. X, tu, govita. Xistugovita está rimando com esquisita. Colerada está rimando com o quê? Nós ainda vamos ver ainda o que é. Vamos ver. Na segunda apareceu uma palavra sonora. Qual é ela? Floct, flora. Floct, flora. Na segunda apareceu uma palavra sonora, flocket, flora. Na terceira, essa aqui, ó. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burprônia. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burprônia. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Visquismosa. Na última colherada, choveu caldo. Não estava escrito nada. Então, eis aí o texto desse lado. Agora desse outro lado, que é para acabar. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. O autor do texto é Lalau, Zum 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 e outros poetas e outras poesias. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. Tá bom? Então, aí a leitura do texto que a gente fez. Você vai treinar o texto mais uma vez, tá bom?
Então, quando você treinar mais uma vez, você já vai começar a compreender como é que a aula vai acontecer. Muito bem, agora alguns de vocês já conheciam esse texto ou esse poema? Por que será que o poema recebeu esse título de Sopa de Letrinhas? Por que será? Ele recebeu esse título porque aqui, ó, na palavra Xtugovita, é uma mistura de letra que não dá nome que nada. A outra, Flora, ninguém sabe nem o que é. O outro aqui, Burprônia. Aí uma sopa de letra para poder formar esse nome. A outra, Visquismosa, tá? E a outra aqui do outro lado é... Não tem não, outra não. Muito bem. Então são essas 4 palavras que está pedindo para treinar e ver que ela caracteriza a sopa de letrinha. Por que o texto Sopa de Letrinha é um poema? Oxe, ele está escrito de cima para baixo, tem versos curtos, está dividido em versos e estrofes e tem rima em algumas palavras no final. E é um texto feito para divertir, para emocionar. Os poemas, eles fazem isso, eles têm essa finalidade de divertir, emocionar a pessoa. Trata dos sentimentos da pessoa, de como a pessoa expressa seus sentimentos, o que a pessoa sente, a forma como a pessoa inova, tudo isso. Muito bem. Então, as características do texto são mais ou menos essas aí que a gente acabou de ouvir. Você pode voltar ao texto, né? E ver mais. Vamos repetir as características do texto mais uma vez, para que você não esqueça. Aqui as informações sobre o autor, né? Então, Lalau é poeta. Ele já publicou vários livros, sempre em parceria com a ilustradora e artista plástica Laura Beatriz. Ela cria os versos e as rimas e ele cria, é ele? Ele cria os versos e as rimas e ela, Laura, né? Ela transforma em imagens. Ele é o poeta e ela é a ilustradora. Tá? Muito bem. O que a gente vai querer agora? Aí é só informação para você. Agora, essa aqui também é informação, mas é informação que você precisa saber. Eu vou deixar um pouquinho grande para você ir vendo. Aqui, ó. Poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima. Ela utiliza as palavras com rimas, ela enfeita, né, o tipo de texto. A palavra poema é derivada do verbo grego poie e significa fazer, criar, compor, né? É um texto literário em versos, geralmente escrito de forma vertical, isto é, um verso abaixo do outro. Foi o que eu disse, de cima para baixo. As palavras estão dispostas em linhas e cada linha do poema é chamada de verso. Os versos são distribuídos em grupos e cada grupo é chamado estrofe. A rima é uma característica do poema, mas ela não é obrigatória, né? Ela não é obrigatória, pois existem versos sem rimas. Lembrando que rimas são palavras com os sons finais parecidos. Então, nesse pedacinho aí, a gente tem toda a informação que vai precisar para responder nossas atividades. Então, aqui na página 117, depois do texto, vocês vão responder a questãozinha 3 e 4, só 2, que é para não cansar. Até agora vocês só viram aí atividade explicativa, para vocês voltar o vídeo várias vezes para poder aproveitar a aula e aprender, porque daqui para frente agora tem umas questãozinhas para fazer.
Então, aqui você vai aprender mais uma vez sobre o poema, né? Sopa de Letrinhas. E vai ver que ele é formado por versos. O que são versos? São cada linha do poema. Cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Muito bem. Então, quantas estrofes tem um poema? Não é o verso, é estrofe. Você vai contar de 5 em 5, de 4 em 4 palavras e vai contar quantas estrofes. Estrofe é o conjunto de versos. Verso é só uma linha. O conjunto dele é que forma estrofe. Você vai contar quantas estrofes, vai botar o número aqui no livro. E vai também copiar do poema as palavras que rimam com colerada. Qual é a palavra que está rimando aí com colerada? Qual é a palavra aí que termina também que termina com essa palavra aí, ada, ou com essa expressãozinha ada, essa sílaba ada no final. Colerada vai rimar com o quê? E fundo. A palavra fundo vai rimar com o quê? Tá bom? Aí você vai ver aí com o que é que elas vão rimar, tá bom? Às vezes tem colerada, a colerada na primeira não vai rimar com nada, mas você pode ir para a palavra colerada em outras estrofes, tá bom? Fundo também você vai copiar a palavra com o que está rimando com ela. Depois daqui, você vai para essa página do livro chamada página 122. É a página que tem 1, 2, 2. 1, 2, 2. Aí você vai encontrar essa página aqui que diz assim: palavras em jogo, sílabas, né? Você vai para a atividade oral e escrita sobre sílabas. Então, você abre seu livro na página 122 para responder. Aí você vai ver aqui, vai ler em voz alta. Primeiro você vai treinar, porque essas palavras são difíceis de chamar, porque elas são como se fosse uma sopa de letrinha. Então você vai abaixo, você vai falar em voz alta essas palavras abaixo, né? Elas fazem parte do poema de sopa de letrinha. Xistugovita, burprônia, visquismose. Aí aqui você vai escrever em cada quadro, nesse espacinho aqui, antes das sílabas, né? Que vocês perceberam ao falar cada palavra, né? Escreva em cada quadro o número de sílabas. Quantas sílabas tem a palavra xistugovita? Bata a palma e bote o número aqui na frente. Quantas sílabas tem a palavra burprônia? Bata a palma chamando burprônia. E aí bote aqui. Quantas sílabas tem a palavra visquismose? Depois, só se dar e-mail que você vai responder. Não, vai responder toda. Pinte a palavra com a maior quantidade de sílabas. Aí você vê qual é a palavra que tem mais sílabas. O número maior é a palavra. Depois que você identificar, copie essas palavras na linha a seguir, aqui embaixo. Então, essa aí é uma das tarefas bem fácil. Fácil de responder. Tá? Então, quando você terminar aí tá terminada a tarefa.